Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, o assunto que eu vou trazer hoje aqui é um assunto que chama demais a atenção, porque nós temos algumas perguntas, algumas questões que estão sem respostas até o momento. É um assunto delicado e eu não tenho por intenção fazer com que as pessoas pensem como eu penso. Não. Eu quero que você assista o vídeo, fique até o final e tire as suas próprias conclusões. Não precisa ficar só com o meu vídeo. Procure, pesquise, tente entender, tá? É um assunto de extrema importância e delicado. Isso eu posso garantir a vocês. Também não tenho a intenção de acusar ninguém. Não tenho a intenção de dizer, olha, foi tal país, foi tal pessoa, foi fulano que fez isso. Não. Não é essa a intenção. A minha intenção é o quê? Apresentar esse material a vocês para que vocês tirem as suas conclusões e formem a sua opinião a partir disso. Não precisa ficar só nisso. Por isso que eu digo a vocês, pesquisem. Não precisa só acreditar no gordinho, tá? Pesquisem. E se caso tiver algum material, fala, olha, eu acho que não é bem assim, Daniel. Põe no comentário aí. Eu vou ter o maior prazer de ler, tá bem? Olha só, pessoal. Nós vimos terremoto na Turquia e na Síria, matou 44 mil pessoas, mais de 44 mil pessoas. Uma tragédia sem tamanho. Pessoas pagaram com as suas vidas. Aquilo que o The Guardian está chamando de um ato de Deus, será que foi? Essa é a primeira grande questão. Será que foi um ato de Deus? Será que foi causado de forma natural? Essa é a primeira grande pergunta. E eu peço a você que coloque aí nos comentários. O que você acha? Aqueles terremotos são naturais ou foram causados de alguma maneira? Primeira grande pergunta, tá? E eu peço que você me acompanhe até o final do vídeo, que é de extrema importância. É só o tempinho de passar a vinheta, a gente arrumar a tela aqui e eu já volto. E olha só, pessoal, essa é uma questão de extrema importância, sim. Por quê? Muitos vão dizer assim, mas será que tem tecnologia para isso? Vocês vão ver e vão se surpreender durante o vídeo, tá? Eu fiquei surpreso também. Eu já tinha lido alguma coisa sobre, mas bem por cima. Não tinha lido ainda o relato da pessoa. Então eu peço a você que acompanhe aí o vídeo. Não perca isso, porque é de extrema importância. E eu posso te garantir que é uma das pessoas mais inteligentes que já pisou nesse planeta, tá? Então fique aí até o fim. Vamos lá. Essa questão, e eu separei aqui um artigo, tá bem? E separei algumas outras notícias. Pode ser que o vídeo se estenda um pouquinho mais. Então eu peço paciência a vocês, tá certo? Vamos lá. O número de mortos pelos terremotos que devastaram Turquia e Síria em 6 de fevereiro está se aproximando de 44 mil. Até agora foram mais de 44 mil. Todas essas pessoas foram vítimas do que o The Guardian insiste ser um ato de Deus. Agora eu reformo novamente a pergunta aí. Peço a vocês que respondam. Vocês acham que foi? Respondam aí. Ou eles foram, e eu não posso falar essa palavra aqui, pelos poderosos como uma espécie de advertência sobre o que acontece com qualquer líder, certo? Neste caso, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que se recusa a seguir uma certa linha. Eu também não posso falar, mas você está vendo aí na tela, tá bem? Então, prestem bastante atenção na tela. É de extrema importância. Extrema importância que vocês leiam aí para entender bem, tá certo? Que nós sabemos que líderes que não se alinham ao que eles têm planejado sofrem, e isso é fato. Mas veja bem, eu não estou dizendo que o Erdogan é um santo. Não, longe disso. Para mim, ele é um ditador. Mas há uma coisa aqui que chama atenção. Por quê? Ele é uma pessoa que não é controlada. Ele age por impulso, ele faz o que ele quer. E isso ele já deixou claro.
Por exemplo, ao se manter neutro, e vocês vão ver no desenrolar do texto, ao se manter neutro na questão e tentando fazer um meio campo ali para um diálogo entre Rússia e Ucrânia, ele está afrontando diretamente a aliança a que ele pertence, a OTAN. E isso pode ter deixado algumas pessoas bem irritadas com ele. Isso é um fato, tá bem? Entre aqueles que acreditam no último, o que você leu lá em cima, tá bem? Isso aqui, onde está passando o cursor aí, ó, certo? Entre aqueles que acreditam no último está a senadora romena, e aí não sou eu que estou falando, é uma senadora da Romênia, Diana Iovanovic, eu acho que é assim, Sosoasan, eu acho que é assim, não sei qual é a pronúncia, tá? Em uma declaração à Câmara Alta do Parlamento da Romênia, vejam só, abre aspas, não fui eu que falei, eu só estou reproduzindo o que ela falou. Há 3 anos, vivemos uma verdadeira campanha, e vocês estão lendo aí onde está passando o cursor, tá? Uma verdadeira campanha em massa no mundo, seja por isso aqui que eu não vou falar para não chamar atenção, e pela necessidade iminente de injetar algumas coisas aí não testadas e que podem matar pessoas. Seja por guerras que reduzem a população mundial, mas reorganizam a política internacional, realinham polos de poder e altera fronteiras. E isso vem acontecendo, é fato. Vivemos para testemunhar a reprodução de terremotos sob comando, que na verdade é um ataque à Turquia pelo maior do mundo, que não gostou totalmente de ser armado por Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia. Além disso, sua posição de neutralidade e mediador na guerra ucraniano-russa os perturbou profundamente, especialmente porque a Turquia é a segunda grande potência do ponto de vista militar dentro da OTAN. Sua posição de bloquear a adesão da Suécia à OTAN, seu discurso em Davos, bem como o gesto de sair no meio da coletiva de imprensa desafiando Klaus Schwab, não ficaram sem eco no mundo frio dos líderes mundiais. Mas ninguém pensou que as pessoas teriam que morrer, tantas pessoas, e de uma forma tão terrível. É apenas um aviso, porque não era a área mais populosa da Turquia. 150 temores secundários de um terremoto devastador, o segundo maior que o primeiro, sem a existência de epicentro, a área sendo estimulada artificialmente. As armas geológicas existem há muito tempo, sendo usadas até agora sem causar muitas baixas. Provavelmente para experimentos. Agora foi colocada em prática. Se olharmos com atenção para o mapa da Turquia, veremos que esta é sulcada ou cortada por gasodutos e oleodutos, sendo este, aliás, um dos objetivos, a sua destruição. Agora reparem bem no que ela vai falar. Algumas coisas vão ficar bem detalhadas aqui. Eu peço que você preste muita atenção. Isso é de extrema importância para entender o que está sendo mostrado aqui, tá? O que é um dos objetivos? A destruição desses gasodutos e oleodutos. Mas 10 segundos antes da ocorrência do chamado terremoto, os turcos fecharam esses oleodutos. Além disso, 24 horas antes do terremoto, 10 países retiraram seus embaixadores da Turquia. Pois bem, eu vou te mostrar, isso aqui está no Instagram do meu irmão, tá? Renato Questione-se, lá no Instagram. Lista de países que retiraram seus embaixadores da Turquia 24 horas antes do terremoto: Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Bélgica, Itália, Holanda e França. Tá? Esses são alguns dos países. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teve mais 2 países que eu não encontrei, mas 2 países retiraram os seus
embaixadores 24 horas antes. E tem mais. Vamos lá. Deixa eu achar aqui de novo. Além disso, 24 horas antes do terremoto, 10 países retiraram seus embaixadores da Turquia. 5 dias antes da ocorrência, certo, do terremoto, o Ministério das Relações Exteriores da Romênia emitiu um aviso de viagem para os cidadãos romenos na Turquia, embora não houvesse perigo como outros países. E vocês estão lendo aqui, ó, onde está passando o cursor aí na tela. Deixa eu ver se eu consigo colocar o braço aqui, ó. Ó, você está lendo aí, ó. Tá vendo? Ao fazer isso, as pessoas eles serviram aos seus interesses. Os mapas exibidos em todos os canais de televisão mostram que não houve epicentro, mas uma linha com milhares de sismos. Os serviços secretos turcos estão a investigar uma possível intervenção criminosa. Leia-se envolvimento de outro estado no desencadeamento do primeiro sismo. O que se seguiu posteriormente a uma reação em cadeia após a desestabilização das placas tectônicas na região, tá? Aí você vai se perguntar, olha, você vai dizer, poxa, mas isso aí é teoria da conspiração, é coisa da extrema direita, porque estamos rotulados assim, certo? E vai falar assim, será que existe mesmo? E eu quero que você me responda, existe tecnologia que possa fazer isso? Põe aí no comentário. Antes de você saber se sim ou não, deixa aí no comentário para a gente entender se vocês estão por dentro dos assuntos mesmo, tá? Vejam só, na verdade eles poderiam. A tecnologia para causar terremotos remontam pelo menos ao final do século XIX, quando experimentos conduzidos por Nikola Tesla em seu laboratório em Nova York ameaçaram derrubar um prédio. A polícia e as ambulâncias foram informadas que se tratava de um terremoto, mas não foi. Foi feito pelo homem, ou melhor, por Nikola Tesla. Aqui está o relato dele sobre o incidente. Abre aspas, é Nikola Tesla quem está falando. Eu estava experimentando vibrações. Eu tinha uma das minhas máquinas funcionando e queria ver se conseguia sintonizar com a vibração do prédio. Eu coloquei entalhe após entalhe. Houve um som peculiar de estalo. Perguntei aos meus assistentes de onde vinha o som. Eles não sabiam. Eu coloquei na máquina mais alguns entalhes. Houve um estalo mais alto. Eu sabia que estava me aproximando da vibração do prédio de aço. Empurrei a máquina um pouco mais alto. De repente, toda a maquinaria pesada do local estava voando. Peguei um martelo e quebrei a máquina. O prédio estaria perto dos nossos ouvidos em alguns minutos, ou seja, seria derrubado. Lá fora, na rua, havia um pandemônio. A polícia e as ambulâncias chegaram. Disse aos meus assistentes para não dizerem nada. Dissemos à polícia que deve ter sido um terremoto. Isso é tudo que eles sabem sobre isso. Mas essa tecnologia de vibrações para derrubar e causar tremores é muito mais antiga. E você pode encontrar isso na Bíblia, tá? A queda das muralhas de Jericó. Foi exatamente assim que as muralhas de Jericó caíram, através das vibrações. Meio século após a morte, a FBI revela que arquivos de Tesla e raio da morte, tá? Agora vejam só, por que eu estou falando sobre Nikola Tesla? Porque em 1943, quando Nikola Tesla morreu, o FBI retirou 2 caminhões de documentos, experimentos, maquinários de Nikola Tesla, porque eles tinham interesse nesse chamado raio da morte, além de outros inventos dele. Inclusive dessa máquina que causou esse terremoto lá em Nova York, onde a polícia e as ambulâncias foram acionadas. Isso era em 1898. De 1898 até
1943, em 45 anos, vocês acham que um homem inteligente como Tesla não teria conseguido aperfeiçoar isso? Óbvio que sim. E os outros cientistas, grandes cientistas que surgiram de 1943 para cá, que podem ter pego esse maquinário e ter aperfeiçoado. Nós não vamos saber porque é algo bem secreto. Isso é óbvio. Qualquer governo manteria isso em segredo, porque é literalmente uma arma secreta, tá certo? E isso, todo mundo falava que era a teoria da conspiração. Deixa eu só detalhar aqui, ó. O Tesla morreu em Nova York, nos Estados Unidos, em 43. Desde então, os boatos circulam. E foi só agora, em 2016, que o FBI resolveu assumir sua tentativa de se apoderar do projeto conhecido popularmente como Raio da Morte, um dos estudos mais profundos do cérebro. Nos dias que se seguiram à morte de Tesla, agora é assumido que a inteligência dos Estados Unidos apreendeu no domicílio dele 2 caminhões lotados com seus pertences. O maior interesse era a pesquisa de um raio que, em teoria, poderia atingir distâncias de até 400 mil quilômetros. Você não ouviu errado, não é 400 quilômetros, é 400 mil quilômetros, certo? À época, o diretor do FBI, John Edgar Hoover, ou J. Edgar Hoover, como o pessoal chama, recebeu a carta do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre o caso. A carta ressalta que é importantíssimo impedir qualquer material relacionado ao raio da morte chegasse aos soviéticos, tá? Qualquer material não devia chegar nas mãos dos soviéticos. Agora, detalhe aqui, eu grifei aqui, ó. Com a abertura dos arquivos de Tesla, uma das maiores teorias da conspiração, isso não é teoria, é um fato, e ficou comprovado, da conspiração recente se mostra verdadeira. Não se sabe, porém, se os norte-americanos, e é óbvio que eles não vão falar se sim ou não, se os norte-americanos tentaram em algum momento reproduzir o fatídico raio. Provavelmente sim, tá? Provavelmente tenham tentado sim. Aqui eu coloquei, ó, separei aqui também no outro artigo, ó, após a sua morte em 43, todas as plantas e arquivos de Tesla foram apreendidos. Há rumores que eles foram confiscados pelo FBI, e não é rumor, como vocês viram aí. Embora o então diretor J. Edgar Hoover tenha atribuído a culpa ao US Office of Alien Property, os documentos não foram vistos desde então. Eles assumiram que pegaram, mas até agora não foi visto novamente. Ó. Detalhe, e vou deixar claro que também não é a minha intenção. Ó. É claro que está além do escopo desse artigo demonstrar além de qualquer dúvida razoável que os terremotos turcos e sírios foram causados pelo homem. O que não pode ser negado, isso é um fato, tá? O que não se pode negar, porém, é que os poderes constituídos têm os meios e os motivos para terem feito isso. Isso é um fato, não pode ser negado. Não tem como dizer assim, não, eles não têm como fazer. Sim, tem como fazer. E nem pode ser dito que, olha, eles não tinham motivos para fazer isso. Eles tinham. Afinal, qualquer coisa que fique no caminho entre os seus ideais e eles vão tentar derrubar. E é isso que eles estão fazendo. Isso aí foi só um pequeno aviso do que pode ser feito. O buraco é muito mais fundo do que nós podemos imaginar. Então eu peço a você, coloque aí nos comentários se você entendeu o que foi mostrado aqui. Se não entendeu, tem qualquer dúvida, põe aí nos comentários que, dentro da medida do possível, eu vou responder, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.